Muito boa tarde. Hoje a nossa live é sobre um tema que eu tenho vivido muito em mim, assim, no meu coração. Então eu quis trazer aqui também para compartilhar. O tema é os desafios do sim. Vou até escrever aqui. Os desafios do sim. E por que para mim isso é tão importante falar sobre esse assunto, né? Primeiro porque hoje a gente tem uma lua cheia. E uma lua cheia, a gente sabe que deixa tudo mais evidente, assim, né? A lua cheia, ela sempre ilumina as sombras, simbolicamente também, né? Se você for perceber, ontem a noite estava super iluminada, então ilumina as partes escuras que a gente tem na nossa vida. E ao mesmo tempo esclarece muita coisa. Então, eu quis trazer esse tema pra gente esclarecer, deixar as coisas mais evidentes com relação a esse tema do sim. Então, o que me inspirou a trazer esse tema, né? A primeira coisa foi que muitas vezes a gente fica sustentando um lugar de... E a gente vê muito esse discurso de, nossa, a gente tem que aprender a dizer não, a gente precisa aprender a dizer não, e dizer não é se posicionar, e o não, e o não. E eu tenho percebido que o não, dizer não, sem antes dizer sim, e o que eu quero dizer é... Deixa essa moto passar. O que eu quero dizer é, esse sim que vem antes, ele diz um sim de abertura, e depois que ele se abre, ele consegue dizer não. Porque só quando a gente se abre é que a gente consegue perceber a realidade. Quando a gente já diz não de uma vez, assim, muitas vezes a gente tá falando muito mais sobre os nossos medos, aqueles bloqueios que a gente já tem, que são imagens que a gente construiu dentro da gente, do que de fato com relação à realidade como ela tem se mostrado. Por isso é tão importante que quando a gente for dizer não, a gente diga antes do não o sim. Mas eu vou trazer um pouco mais sobre isso agora. Então, quando a gente diz o não, sem esse sim interno, que eu quero dizer, sem essa abertura interna, sem conseguir ouvir o outro num lugar de maior abertura, e maior abertura eu quero dizer disposição mesmo, disposição de ouvir, ou seja, eu ouço o outro sem medo de... Porque muitas vezes a gente está conversando com o outro, a gente ouve o outro com medo de que o outro queira mudar a gente. Se a gente tira esse medo, se a gente tira todas essas camadas, a gente fica com o que o outro está dizendo. Então eu vou ouvir o outro com essa abertura, e depois de ouvir o outro com abertura, eu consigo decidir se sim ou se não. Porque o que muitas vezes acontece? A gente ouve o outro e já tem um não no nosso coração. E é disso que eu quero tratar. Desse coração que tá fechado, amargurado. Essa é a palavra. Amargurado, fechado, rancoroso, dolorido, claro, por toda a história que a gente tem no nosso DNA. Do medo de que se eu disser sim e me abrir um pouquinho, de repente eu já não sou mais eu, então eu perco minha identidade. Isso inclusive é uma das coisas que muitas mulheres me dizem: eu tenho medo de entrar numa relação e me perder de quem eu sou, porque geralmente quando eu termino uma relação, eu já tenho que parar e falar: eita, quem eu sou mesmo? E esse é o ponto. Muitas vezes uma relação vai te mudar tanto a ponto de você nem se reconhecer mais. E o problema aqui é que a gente tem considerado isso como algo ruim. O outro nos modificar internamente, a gente tem visto como algo muito ruim. Mas a verdade é que isso é adicionar algo no nosso coração. Às vezes a gente perde um pouco o senso do eu? Sim, às vezes a gente perde um pouco o senso do eu. Mas a vida é perder o senso do eu e depois encontrar de novo o senso do eu, né? Então o que eu quero tratar aqui é justamente esse desafio. Como abrir o coração, descongelar esse coração, que é o processo inclusive de um casamento. Para mim o casamento
tem sido esse processo de descongelamento do meu coração. Então, como a gente pode abrir, descongelar esse coração que tá cheio de dor para conseguir dizer, se a gente for dizer um não, ser um não honesto, mas aberto. Um não que entendeu o que o outro disse e não um não que já tem pressuposições, preconceitos até dentro de si mesmo. E aí, isso é muito profundo, né? Porque quando a gente pensa em preconceitos, a gente pensa que tudo que a gente cria e forma dentro de nós vão virando conceitos. Inclusive, por exemplo, um conceito que eu acho que tem sido muito comum e que vai contra a maré, né? Que é algo que eu falo que vai contra a maré, que é, para mim, o feminismo hoje, por exemplo, é um conceito, é um preconceito. Então, quando de repente você se casa e aquele homem não lava a louça depois que comeu, a sua mente já vai dizer machista. E então, um outro lado vai dizer, se eu sou feminista, eu não posso admitir isso. Então, a gente cria esses conceitos que ao invés de olhar para o ser humano e dizer, tá, é um ser humano que não lavou o prato depois de comer. Qual que é o problema dentro de mim? O que isso toca dentro de mim? Não, a gente já tem conceitos que então a gente cria discurso e todos esses conceitos e discursos são de divórcio, são de separação, são de acabou pra mim, chega, não preciso disso, né? Por isso que o processo do casamento, ele é também um processo de abertura e descongelamento desses conceitos que a gente acredita que são os conceitos verdadeiros, mas que na verdade está contando só de uma parte nossa, uma parte cultural nossa que se dedica a acreditar nisso. E na verdade, assim, se você for perceber, todos os seus conceitos, eles são da família. Então, olha só que coisa mais incrível que eu vou dizer agora. Muitas vezes, quando a gente não deixa outra pessoa chegar na nossa vida, o que lá no fundo do nosso coração a gente está dizendo é: eu não suporto fazer diferente da minha família de origem. É muito difícil para mim. E tá tudo bem ser muito difícil, porque de fato é difícil. Mas percebe que tem um lugar lá no fundo que é uma fidelidade mesmo às nossas origens. E essa fidelidade às nossas origens, no sentido de um exemplo clássico, é esse da louça. Se ele não lava a louça depois que come, e eu aprendi que lavar a louça depois que come é o certo, eu acho que esse é o certo e eu vou querer conduzir a casa desse jeito. Por isso que o processo do casamento é descobrir um eu autêntico também. Além de descongelar o coração, você também descobre um eu autêntico. Então, Rosa, oi Rosa. A Ana também tá aí. Rosa, é um amor cego, mas ele não é um amor cego, não é o conceito do amor cego, né? Que a gente pensa, muitas vezes o amor cego pode ser, por exemplo, você ver a sua mãe adoecer e dizer, eu por você, mãe, eu vou no seu lugar. Eu vou no seu lugar, adoeço no seu lugar. Ou então, o amor cego pode dizer, eu como você. Então, a mãe adoece, eu também adoeço. Eu adoeço como você adoeceu. Então, essa percepção da relação, muitas vezes é também uma forma de amor cega. Sim, é sim, que é, eu não consigo ainda, dentro do meu coraçãozinho, fazer caber algo diferente da minha família, porque eu sou fiel demais à minha família de origem. Por isso que um casamento, ele também é um processo, uma relação, um casamento, né? Também é um processo de culpa constante. Porque quando eu, então, abro mão de, então aqui em casa não vamos lavar a louça depois que a gente come, vamos deixar a louça na pia, que é um hábito da família de origem do meu marido. A gente deixa lá até quando a gente quiser lavar. Nossa, que culpa! Porque daí meu Deus, eu tô fazendo diferente daqueles que eu achei que era certo até então. Por isso que realmente, é como se a gente estivesse soltando quem a gente é. Ele também vai ter que soltar, porque muita coisa ele faz
do meu jeito, do jeito que eu aprendi na minha família, de origem, né? Que agora ele é minha família. Então, os dois vão soltando e a gente vai descobrindo um eu autêntico nesse casal, que é daí sim eu percebo, nossa, e na verdade foi isso que aconteceu mesmo. Nossa, na verdade, eu acho bem legal isso de não ter que lavar a louça depois que come. Caraca, eu achava que o certo era lavar a louça sempre depois que come. Não, na verdade, descobri isso agora. Descobri isso porque deixei esse novo chegar, deixei essa pessoa também dizer como poderia ser. Então eu descubro uma nova Helena. Nossa, a nova Helena, na verdade, é mais relaxada. Ela não precisa deixar tudo limpo depois que come. Ela pode descansar um pouquinho e depois lavar a louça. Nossa, tem uma nova Helena aí. Que só existe porque existe a Helena que disse sim pro Felipe, né? Então, é esse processo. Deixa eu ver o que a Rosa falou. Tem uma ferramenta do Axis que fala dores, caminhos e realidade de outras pessoas, que tanto podem ser da nossa família quanto de outros. Sim, isso. Eu não conheço, assim, conheço de ouvir falar, né, Axis, mas eu não conheço profundamente. Mas tem a ver com esse caminho que o outro percorreu. Então, o caminho que o outro percorreu, os outros ancestrais, né, para nós que estamos percorrendo um novo caminho, é uma constante culpa, é um constante desapegar, soltar um pouquinho de quem eu acho que sou. Por isso que os conceitos, eles mais prejudicam do que ajudam. Enquanto a gente não conseguir tirar todas as camadas de conceitos e se ver uma mulher na frente de um homem buscando fazer algo na vida, a gente vai sempre partir do julgamento. Ou porque, é homem, é assim mesmo, ou, que machista, ou qualquer outra coisa, ou, nossa, que desorganizado, porque a minha família é organizada, nossa, olha que desorganizado. Como se tivesse um certo, que é a minha família de origem, e um errado, que é aquilo que ele aprendeu. E isso é o congelamento do coração. Isso é um coração congelado, que não suporta se abrir para que algo novo chegue. Então, o casamento é um processo de descongelamento do coração. Isso, e como tem conceitos pré-estabelecidos em se tratando de relacionamento, concordo plenamente, Rosa. E por isso que esse tema tem sido tão forte pra mim que eu não tô conseguindo mais caber dentro de mim, porque eu realmente tenho percebido o meu coração muitas vezes congeladíssimo, duro, e aí esse processo de ir martelando esse coração, contando para esse coração que o novo pode chegar, que pode caber mais do outro dentro de mim, que eu não preciso ter medo de desaparecer, né? Muito bonito. Bom, e por que esse tema é tão importante? E claro que para mim a base disso é casamento, mas a gente está falando também da polarização no mundo, né? Do que está acontecendo no mundo. Quando a gente olha para pessoas que pensam diferente de nós, seja politicamente, seja culturalmente, e a gente não consegue deixar caber nem um pouquinho dessa pessoa em nós, muito provavelmente o coração também ainda tá duro. E claro, normal, a gente tem medo, a gente acha... Primeiro porque muitas ideias a gente pensa, nossa, que absurdo. Mas a gente só pensa que é absurdo porque a gente parte de um pressuposto de que a gente parte do pressuposto de que a nossa ideia é a certa. E isso é... Por isso que quando eu falo sobre isso, eu não acho que tem lugar melhor pra gente aprender do que relações de casal. Porque eu acredito muito que uma relação de casal, ela te mostra todos os dias que onde você ainda pode amolecer um pouco mais seu coração. Todos os dias um pouquinho mais. E isso vai facilitar quando você vai olhar para outras pessoas no seu convívio e vai deixar também um pouquinho mais essa pessoa caber. Não significa ser uma pessoa sem autenticidade, né? Não significa ser uma pessoa que perde a personalidade, mas significa conseguir ouvir o outro sem precisar dizer, não, isso que você está dizendo é errado. Porque quando a gente olha para a natureza, você vê que a natureza, ela diz sim para tanta coisa, a natureza diz sim para tudo. Ela diz sim pro leão que come carne, ela diz sim pro animal que na verdade se alimenta só de verduras e frutas, ela diz sim para tudo. Então, se a natureza diz sim para tudo, quem somos nós para dizer que existe um certo, né? E claro que
A gente vai sempre ter valores, eu tenho valores muito firmes, assim, que pra mim são indiscutíveis mesmo. Mas esses valores, dentre esses valores estão, não posso perder as pessoas porque eu quero as minhas crenças. Inclusive, essa foi a pergunta que moveu o Bert Hellinger. Perguntaram pra ele, o quanto, quando você escolhe as suas crenças, você tá perdendo as pessoas? E essa pergunta tem que mover a nossa vida. Então para mim um dos meus valores eu não posso perder as pessoas porque eu tenho crenças muito duras. Então eu não posso perder meu marido, por exemplo, no começo do casamento foi assim. Eu não posso perder meu marido porque eu sou uma feminista. Eu era, né? Não sou mais. Mas porque eu sou uma feminista que não admite isso. Certo? Eu tenho uma crença. E eu vou perder o meu casamento por causa dessa crença. Como eu posso, então, soltar a crença e ficar com a pessoa? E ficar com as pessoas, não só com meu marido, mas com as pessoas. Escolher as pessoas ao invés das crenças. Isso acabaria as guerras no mundo, né? Certo? Quando a gente pensa, então, quando a gente pensa que o outro é o diferente, e olha só como é o diferente. Quando eu escolho alguém para me casar, tem uma pesquisa científica que descobriu que você escolhe alguém para se casar, alguém para ficar junto, né? Porque a pessoa tem o sistema imunológico totalmente diferente do seu, completamente diferente. É o oposto. Por quê? Porque quando a gente tem dois sistemas imunológicos diferentes, eles se unem, a gente tem uma pessoa mais saudável que nasce desse casal. Mais resistente, né? Mais resistente às adversidades da vida. Então, naturalmente, os nossos sensores na boca, que é quando a gente escolhe pelo beijo bom, né? E no cheiro, eles vão atrás de alguém que a gente sabe que é totalmente diferente. Quando essa pessoa é totalmente diferente, pensando no sistema imune, de DNA mesmo, de célula, a gente também sabe que essa pessoa é diferente culturalmente, comportamentalmente, totalmente diferente. Então, por exemplo, no meu exame de DNA deu muito que eu tenho ancestrais italianos. Quando vai fazer o exame de DNA do Fê, dá muito ancestrais africanos. Então percebe que é como se a gente se unisse nesse lugar muito diferente, muito, completamente diferente. Então, e aí, claro, não precisa ser nesse sentido, né, de ancestralidade, mas pode ser em vários sentidos, comportamentais também, mas a gente tá falando de DNA. E aí, então, a gente tem o diferente, o que nos mostra que quanto mais o diferente existe, mais vida a gente tem. Quando a gente pensa, por exemplo, em homem e mulher, são os extremos, né, o feminino e o masculino, e que geram vida. Só assim gera-se vida, né? Na natureza também. A gente precisa de uma parte que é masculina, uma parte que é feminino, isso gera vida. Certo? Então o diferente, ele traz mais vida. Então como que a gente pode ter o coração fechado justamente para o diferente, que é o que traz mais vida? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser muito mais natural que o diferente fosse mais aceito? O que acontece aqui, por muitos anos, por muitos milhões de anos, quando a gente pensa lá atrás, a gente vivia em tribos e tudo que era novo e diferente era ameaçador. Então, se você ia fazer alguma coisa nova e diferente, ainda mais que fosse sozinho, que fosse longe do seu grupo, você ia morrer. Isso era o fato. Por isso que o diferente, ele acaba indo para um lugar de, se eu faço diferente, eu deixo de viver mesmo. É questão de sobrevivência, não é só o pertencimento, é uma questão de sobrevivência. Então, se eu faço diferente, eu não sobrevivo. Por isso que o diferente dá medo. Porque no final a gente tá contando, eu vou morrer. E de fato eu vou morrer mesmo. Porque quando a gente entra numa relação, o que a gente vê acontecer é, aquilo que eu era, já não sou mais. Porque agora eu me misturei com essa pessoa. Né? Vamos lá então. Aí, então, se a gente for pensar, né? Muitas vezes, quando a gente entra numa relação e a gente começa a ter conflito, a gente diz assim, o problema é que ele é muito diferente de mim. O problema é que ele é muito desorganizado e eu sou organizada. O problema é que a gente não tem pensamentos parecidos.
E aí isso começa a ser o problema. Mas a verdade é que essa é justamente a solução. É justamente isso que, vamos pensar na vida, né? Na vida, essa grande força precisa que a gente faça, que a gente se una com o diferente para que o diferente gere mais vida. Então, muitas vezes, quando a nossa reclamação é somos muito diferentes, somos incompatíveis, na verdade está dizendo sobre, de novo, o nosso coração que está fechado para dizer sim para esse diferente, para conseguir se alegrar com o diferente. E é um desafio mesmo. É um desafio constante para mim também de conseguir dizer, tá, essa pessoa faz isso. Esse é o costume dessa pessoa. Como eu posso aprender a amar um pouco mais o costume dessa pessoa sem precisar dizer, não funciona, não dá. Desse jeito não dá. A gente pensa muito diferente, a gente faz tudo muito diferente, somos muito diferentes. Como a gente pode abrir o coração para dizer, talvez o diferente não seja errado. Talvez o jeito que ele faz não seja errado. E o jeito que eu faço seja certo. Porque como a gente tem essa fidelidade lá com o nosso sistema familiar de origem, muitas vezes a gente julga que tudo que o nosso sistema familiar de origem fez é certo. Para muitos de nós, certo. Mas quando a gente vai em direção ao diferente, a gente percebe, nossa, o outro também é certo. Aquilo que o outro está fazendo também é certo, né? Então a gente percebe que a gente consegue incluir todos os certos, ao invés de dizer, isso é errado, esse comportamento do outro é muito errado. E é errado por quê? Porque não é o que minha família de origem faz. Então, na verdade, o que a gente está dizendo no mais profundo do coração, de novo, vou repetir, não dou conta de me sentir culpada e fazer diferente da minha família. Por isso que o mundo adulto, ele cobra que a gente saiba lidar com a culpa de fazer diferente da nossa família, de se abrir um pouquinho mais. E essa culpa, gente, ela é vista no dia a dia, é vista muitas vezes quando você fica brava por algo que você nem sabe porque você tá brava com outra pessoa e de repente você vai descobrir que poxa, porque eu tô tendo que fazer algo diferente e isso dói mesmo no coração. Tô tendo que aprender a fazer algo diferente, né? Certo. Bom, então só pra dizer que essa culpa, ela vai sempre nos acompanhar. A culpa de vou fazer diferente daquilo que aprendi como certo. E isso é tudo, até por exemplo, quando a gente... olha só que coisa mais profunda isso. Mas, por exemplo, se na família de origem eu vi todo mundo ganhar até, sei lá, 3 mil reais por mês... Se eu depois cresço e quero ir para um lugar de fazer 10, 15 mil reais por mês, até isso vai parecer errado. Por quê? Porque o certo é o que eu vi na minha família de origem. O certo para essa consciência pessoal, que é inconsciente, tá? Então, o certo vai ser isso. Por exemplo, eu quero empreender, mas na minha família de origem todo mundo sempre foi CLT. Então, para a consciência pessoal, que é essa consciência inconsciente, empreender vai ser errado. E tem que ser errado por quê? Porque tem que ser perigoso. Entende que o errado é igual perigoso? Então, o CLT, para minha família de origem, foi o que fez com que a sobrevivência chegasse até onde chegou. Então, quando eu olho para o empreendedorismo e não você CLT, é como se fosse pim, 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 perigo, porque é diferente. Por isso que se eu preciso ir para empreender e todo mundo foi CLT, eu vou precisar ir além da cerca. O que significa ir além da cerca? Significa lidar com a culpa e com o medo. Sim, significa tudo isso mesmo. Então, e aí, por exemplo, numa relação, a gente vai lidar com a culpa quando, por exemplo, eu decido que em casa a gente não vai lavar louça depois que come, como era na minha família de origem. Na minha família agora, a gente vai lavar louça depois de um tempo, vai deixar a louça lá e depois de um tempo.
para decidir isso internamente, eu preciso enfrentar a culpa. Culpa de deixar, culpa de fazer diferente, né? E isso são decisões muito constantes. Imagine que, inclusive, depois que vem os filhos, né? Se você for pensar, eu ainda não tenho filhos, mas se você for pensar em casais que têm filhos, isso fica ainda mais evidente. Quando eles têm que decidir qual educação vão dar para os filhos, a pessoa que aprendeu algo com a família de origem dela, a outra pessoa aprendeu outra coisa, quando elas forem entrar num acordo, também vai ter culpa. Vão sentir culpa. Essa culpa não é consciente. Essa culpa é totalmente inconsciente. E esse é o problema. Talvez eu precise esclarecer isso. Essa culpa que a gente sente é totalmente inconsciente. Então, no fundo, no fundo eu tô sentindo culpa. O que aparece na face mesmo, de verdade? Então, eu tô sentindo culpa porque agora em casa a gente não vai lavar a louça depois que come. Vai lavar a louça só depois de um tempo, como meu marido sugeriu. Eu sinto culpa aqui embaixo. O que de fato aparece aqui em cima? Qual que é o sintoma? O sintoma é briga. Eu vou brigar. Eu vou achar um jeito de me separar. Eu vou achar um jeito de ir embora. Por quê? Porque no mais profundo eu tô sentindo culpa de fazer diferente. Então, eu tô sentindo culpa de fazer diferente da minha família de origem. Não tô suportando abrir meu coração para aquela pessoa poder me mostrar que o diferente existe. Então, aqui embaixo eu tenho culpa, que eu não sei conscientemente, é tudo inconsciente. Aqui em cima que aparece é o quê? Eu quero ir embora. Tá dando tudo errado, não suporto essa relação mais, eu preciso ir embora. Eu não tô dando conta. Eu acho um jeito de me separar. Porque no fundo a única coisa que tá acontecendo é culpa. Tô me sentindo culpada. Por isso que se a gente toma consciência disso, quando a gente começa a querer ir embora, a gente olha e fala, pera, será que tem alguma coisa aqui que eu tô me sentindo culpada? Será que tem alguma coisa que eu tô fazendo diferente, que eu não tô suportando fazer diferente da minha família de origem? E se eu não tô suportando, como eu posso então suportar para que eu possa ir além da cerca, para que eu possa contar pro meu DNA, pros meus ancestrais que tá tudo bem, não é tão perigoso fazer diferente. Já não é mais tão perigoso. Já foi perigoso, mas já não é mais tão perigoso fazer diferente, deixar o novo chegar. Certo? E agora, por último, eu quero finalizar lendo o que Jesus fala sobre divórcio. Mateus 19, 3. Vamos ler a Bíblia, minha gente. Por que eu quero falar sobre isso? Primeiro porque as palavras de Jesus para mim são palavras que são sábias, claro, né? São palavras que eu tenho também como um centro, assim, no meu coração. E porque o que ele fala aqui tem tudo a ver com o que a gente tem conversado, assim, né? Então, vamos lá. Mateus 19, 3. Então chegaram a ele os fariseus que, para prová-lo, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aqui ele tá falando acerca do divórcio, tá? Ele, porém, respondeu-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea, o homem, e disse, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus uniu. E aqui eu já quero comentar uma coisa importante. Primeiro que ele fala sobre o casamento, as duas pessoas se tornarem uma só carne, e essa uma só carne que se torna também um ser autêntico a partir daí, que depois, claro, se for da vontade de algo maior, esse ser único que vive através desses dois pode também se tornar filhos, né? Mas se a gente for pensar que existe, então, o homem e a mulher, essa união que cria uma terceira entidade aqui, que é o casal, essa entidade cria-se algo autêntico, que é a união desses dois diferentes, né? Então, o que ele está dizendo é, quando esses dois diferentes se unem, eles se tornam uma só carne. E essa uma só carne, a minha percepção a partir disso tem a ver com
eu crio uma terceira entidade. Eu crio algo que é autêntico, que é único, que é algo que se forma através desse casamento, que não se formaria se fosse outro casamento, outra situação. Então, é algo ali único. E aí aqui ele fala assim, né? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus uniu. E aí eu volto lá na nossa conversa da sexta-feira, em que a gente diz sobre... Em que a gente disse sobre a gente não conseguir se separar, né? Não existir ex, porque aquela pessoa sempre vai estar junto com você. Então, mesmo que sim, hoje o divórcio, né, acontece e claro, pode acontecer, as pessoas podem se separar, mas o mais importante saber é que essa pessoa que você se separou, ela nunca vai deixar de ser uma pessoa dentro de você. Ou seja, vocês nunca vão se separar de verdade. De verdade, eu quero dizer, é na alma, né? Naquele lugar mais profundo. Essa pessoa tá sempre junto com você. E se você souber disso e souber levar isso, você sempre vai considerar: esse foi o meu primeiro marido, esse foi o meu segundo marido, enfim, né? Sempre com esse lugar de incluir ao invés de querer esquecer, né? E aí aqui, finalizando, ele diz assim: eles disseram-lhe, então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles estão perguntando, né? Por que Moisés então permitiu o divórcio? E ele respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher. Mas no princípio não era assim. Então olha só que interessante. Quando Jesus diz aqui sobre a dureza do nosso coração, é tudo que a gente já conversou aqui. Muitas vezes o nosso coração é tão duro, que não consegue fazer caber o que é diferente de nós. Nosso coração tá tão rígido e tem tanto medo de deixar de ser quem é, de deixar de me perder no outro, que a gente não consegue abrir um pouquinho o coração para deixar aquilo que é diferente entrar. Então a dureza do coração faz com que o divórcio aconteça. E quando eu falo divórcio, eu não tô falando de divórcio mesmo, né? Eu tô falando de separação humana. Quanto mais o nosso coração é duro, mais a gente vive a separação. E separação, ela é exclusão, né? Quando eu separo e digo, não, isso aqui não me serve, porque isso aqui é muito errado, isso aqui é muito isso aqui. E mais, eu ainda digo, e o errado tem que morrer, e o certo sou eu e eu tenho que viver, que é a origem das guerras, né? Não, o errado tem que morrer e eu tenho que viver. Então, eu tô, na verdade, dizendo que o meu coração é duro demais. Então, Jesus diz aqui, por dureza do coração é que se permite o divórcio. Por dureza do coração é que a separação acontece. E não só a separação casal, mas também separação humana. E na verdade eu tô falando mais de separação humana do que qualquer outra coisa, né? Só que a gente aprende a incluir a humanidade depois que a gente aprende a trocar uma relação de casal. Por quê? A gente pode até ter amigos, né? A gente pode até viver uma vida, mas eu tenho muitos amigos, sim. Porém, os amigos a gente escolhe por afinidade. Os amigos, é raro a gente escolher um amigo porque é diferente da gente. Agora, o casamento tem que ser alguém diferente, porque biologicamente precisa ser alguém diferente. Então, no casamento é quando a gente realmente se abre para o diferente. Nas amizades a gente escolhe porque pensa igual, porque gosta da mesma coisa e tudo mais. O casamento não. Por isso que só depois que a gente aprende a trocar, é que cabe mais humanidade dentro do nosso coração. Ave, que coisa mais linda. Obrigada, Deus. Obrigada. Muito obrigada para quem passou por aí, para quem ficou por aí um pouquinho. Muito obrigada para quem vai assistir depois. E até a próxima.